estender nossas mãos para cá e abençoar o servo do Senhor, que na realidade já é abençoado, né? E a palavra de Deus está na boca do servo do Senhor e Deus vai falar conosco, amém? Você pode dizer amém? Estenda tuas mãos para cá e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento nós intercedemos pelo teu servo, Senhor, pastor Josué, que o Senhor continua, Senhor, usando o teu servo poderosamente, Senhor, na profundidade da tua palavra, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, é profunda, Deus, e é o Senhor que nos leva, Senhor, e nos revela o mais profundo do profundo. E o Senhor pode usar o teu servo nesta noite poderosamente para falar com cada um das tuas filhas, dos teus filhos que estão aqui reunidos. Porque, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és o Deus que fala. Nós te pedimos a tua proteção, Senhor. Protege o teu servo, a sua esposa, a sua família, a sua casa, e usa ele poderosamente. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor da igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Muito feliz de estar aqui hoje. Vamos botar o assento. Glória a Deus. Vamos estar lendo o Salmo 126, que já foi lido aqui, não é verdade? Eu sou grato a Deus por essa rica oportunidade, pelo privilégio de estar retornando a essa casa. Eu me lembro, né, do período que eu passei aqui. Eu tinha 45 anos, não tinha esse cabelo branco assim, não, hoje não tinha 60. Passei 3 anos aqui. Logo que a igreja foi aberta, que a congregação foi aberta, eu vim aqui cooperar com o pastor João Camilo. E tinha uns adolescentes, a mocidade aqui, não tinha nenhuma liderança, então ele me convidou. Eu abracei essa causa aqui, Deus nos abençoou. Josué Camilo era adolescentezinho ainda, né? Hoje casado e tal. E Deus, ele abençoou muito o meu ministério aqui, cresci muito, graças a Deus. Aprendi muito com os pastores que aqui passaram, o pastor João Camilo, depois o pastor Jacó, depois do pastor Jacó foi o pastor Samuel. E no finalzinho de 2017 eu tive que fazer uma viagem. E nessa viagem que eu fiz, 6 meses, eu me desliguei daqui e no retorno eu fui lá para a sede. Glória a Deus. Aí eu estou vendo aqui as irmãs, né? A irmã Mantina, glória a Deus, naquela época ainda, muitas irmãs naquela época. A irmã Sônia e a Eliane, Deus abençoe, minha querida. Vou falar com minha esposa assim: olha, eu vi a irmã Sônia e Eliane, morra de velha. Ela não veio? Não é verdade? A irmã Ione, glória a Deus, glória a Jesus. A irmã Alba também, glória a Deus. A irmã aqui, Regiane. A irmã Regiane não mudou quase nada. 15 anos se passaram. Que mistério é esse? Que unção é essa? Deve ser a unção de Matusalém. Glória. Glória a Jesus. Amém. Muito feliz, amados. Glória a Jesus. O salmo que foi escolhido, eu não sei quem escolheu, mas foi escolhido um salmo muito precioso, um salmo pequeno, mas que traz para nós uma mensagem muito poderosa, uma reflexão muito boa. Eu estou aqui com a minha Bíblia, que a referência é diferente, é a NVI. A minha Bíblia tradicional está lá na congregação do Caju, está lá no púlpito. E hoje eu estive de manhã lá na consagração e não levei para casa. Então em casa tem vários exemplares de Bíblia. E o que mais se aproxima é essa NVI. Então o Salmo 126 fala de algo maravilhoso, fala do retorno do povo judeu do cativeiro. E o salmista, ele diz assim, ó: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Que maravilha! Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E ele faz uma oração: Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aquele que semeia com lágrimas, com canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com canto de alegria, trazendo os seus feixes. Nós sabemos que os salmos, eles
compõem o inário de Israel. Por isso que nós não dizemos Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 2, Salmo capítulo 91. Não, porque Salmo não tem capítulo, Salmo tem número. É como o nosso inário, a nossa harpa cristã. Então nós dizemos hino 1 da harpa cristã, hino 200, hino 300. Então o inário, o Salmo, também é assim. Nós, como fazemos menção do livro do Salmo, nós fazemos menção de número. Então, Salmo 100 é o louvor número 100 da congregação de Israel. Então, eles louvavam através dos salmos. E nós sabemos que toda composição, para alguém ainda, além de ser inspirado pelo Espírito Santo, deveria ter uma veia poética para escrever um salmo. Nem todo mundo escrevia salmo. Alguns escreviam as histórias, mas quem tinha essa veia poética, esse dom, traduzia a sua alegria, a sua tristeza, os seus momentos de felicidade, pegava a caneta e ia escrevendo. E escrevia, compunha salmos, poemas. E esses poemas depois fizeram parte do inário de Israel. Então toda a composição, ela é baseada e inspirada em algum fato que aconteceu. Existe um fator motivador para que o autor se sinta tocado para escrever um salmo. E esse salmista aqui, ele foi tocado. Algo tocou no coração dele, veio à memória dele alguma coisa, e ele então começou a relatar algo que aconteceu com o povo de Israel, um sentimento que estava acontecendo com o povo de Israel. Assim como na nossa harpa cristã existem vários louvores, com vários temas, vários assuntos. Os irmãos devem saber, né, claro, ter conhecimento, que a nossa harpa cristã, ela fala de vários assuntos. Existem louvores que falam da Santa Ceia e os seus elementos. Existem louvores que falam de libertação, de cura divina, de dons espirituais, e assim por diante. Então ele vai. E nós temos um livro que conta as histórias de motivações e as razões porque alguns hinos da harpa foram escritos. Existe esse livro. E eu, curiosamente, eu comecei a pesquisar o motivo de alguns autores escreverem algumas composições que fazem parte do nosso inário. E eu fiz uma correlação também com o inário de Israel, que é o livro de Salmos. É verdade? Então, eu comecei a observar e vi que tem uma composição que diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então, o fator motivador, muitas das vezes, era uma motivação. Não era uma glória, não era um prazer, não era uma bênção recebida, mas era uma luta, era uma prova. Então isso também era um fator motivador. Então na Bíblia nós temos muitos louvores que falam do nascimento de Jesus. Em Belém nasceu Jesus. Louvores que falam sobre o sofrimento, Jesus no Getsemane foi ligado. Louvores que falam sobre a ressurreição, vitória da igreja e etc. E tem um louvor da harpa cristã que é o 302. Esse hino 302, a história dele diz o seguinte: quando os irmãos pegarem a sua harpa, no finalzinho do louvor, tem lá uma abreviatura: PLN, Paulo Leva Magalhão, é o autor. EC, Emílio Conde. EK, Eufrosine Katzberg. NK, Nils Katzberg. E eu quero trazer exatamente a história desse casal missionário. Então, essa mulher de Deus, Eufrosine Katzberg, ela foi motivada a escrever esse hino 302. É uma história muito emocionante. Ela se casou com o missionário Nils Katzberg em 24 de 8 de 24. E logo depois de receberem a direção de Deus, eles saíram da Suécia, um país de primeiro mundo, e eles vieram para o Brasil, se estabeleceram em Minas Gerais. Então ele foi pastor numa igreja Assembleia de Deus em Minas Gerais. Depois eles saíram da Assembleia de Deus em Minas Gerais e vieram para São Cristóvão. Eles foram pastores na igreja de São Cristóvão, uma igreja tradicional. Aquela igreja, eles foram pastores ali. Depois o Espírito Santo de Deus guiou a vida deles para que eles fossem ser missionários na Alemanha. E depois na Argentina. Quando eles chegaram na Argentina lá, ele, seguindo a orientação do Espírito Santo, foi trabalhar, foi ser missionário, só que ele sofreu um acidente automobilístico e morreu nesse acidente automobilístico. Ela ficou viúva, essa nossa irmã. E quando ela fica viúva, ela teve que regressar para a Suécia. E quando isso
chegou a afetar o coração dela, a vida daquela mulher. Ela ficou muito triste. E as pessoas da própria igreja começaram a questioná-la. Olha, você agora vai voltar para a Suécia. Você saiu da Suécia, um país do primeiro mundo. Você veio para o Brasil. Você e seu esposo trabalharam para o Senhor em Minas Gerais. Depois, o mesmo Espírito de Deus levou vocês até o Rio de Janeiro. E depois vocês foram motivados pelo Espírito de Deus para serem missionários na Argentina. E na Argentina, o seu esposo sofre um acidente automobilístico e morre. E agora? O que vai ser da sua vida? Então, pessoas da própria igreja questionando ela, fazendo com que ela fosse motivada a murmurar. Aí então, ela, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela escreve o hino 302, que diz assim: no mundo murmura-se tanto entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores, há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuraram assim no deserto. Em Mara, Israel murmurou. Vocês não veem que Deus está perto? Jamais seu auxílio negou. Aleluia. E ela aconselha: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Aleluia. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. E ela volta de novo para aqueles irmãos que estavam murmurando e diz: tu vives, irmão, murmurando, tal qual um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele que ama, de ti também não se esqueceu. Qual Pai amoroso te chama e cuida sim do que é seu. E mesmo se as ondas rugirem no revolto e bravio mar, os céus poderás ver se abrirem, se o hino a tua alma cantar. Não temas ciladas nem morte, para cima tu deves olhar. O leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. E ela conclui aconselhando, dizendo: se o hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então, olha o resultado: voarás, se quiseres, até a celeste mansão. Nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal. E por fim, então libertado, a terra chegar celestial. Essa missionária, ela vai para a Suécia, e o Senhor levou dia 19 de 3 de 1988 e dorme com o Senhor. Glória a Jesus. Isso é maravilhoso, irmão. E eu comecei a perceber aqui que o salmista, ele traz a emoção do seu coração, ele traz a alegria do seu coração, ele traduz o seu sentimento nesse salmo tão pequeno, mas muito rico, muito rico. Primeiro ele começa a celebrar a volta do cativeiro babilônico. Então esse salmo, ele tem 3 partes. Primeiro, louvor pelas bênçãos alcançadas, do versículo 1 ao versículo 3, quando ele diz: olha, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, éramos como que sonham, no versículo 1. No versículo seguinte ele diz: olha, até as nações, até os gentios que nos observavam, que olhavam para nós, que tínhamos a nossa nação como referência, eles mesmo reconheceram o poder de nosso Deus e disseram: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ele diz: o Senhor tem feito grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Então, as pessoas pagãs, as nações ímpias, que tinham vários deuses. A palavra Deus tem vários significados. Cada país tinha seu Deus ou os seus deuses. Quando a Bíblia, na grafia da Bíblia, a palavra Senhor vem toda em letras garrafais, letras maiúsculas, quer dizer, significa Deus, o autor de todas as coisas, Deus, o soberano, Deus, o Criador, Deus, Senhor dos senhores, Deus acima de todos os deuses, o Deus invisível. Então as nações tinham seus deuses, mas viam o agir invisível do Deus de Israel agindo. Eles olharam e disseram: não, esse Deus é diferente, é um Deus invisível, Ele é Senhor, Ele está acima dos outros deuses. Por isso que a grafia é toda em maiúscula. O Deus soberano, o Yahvé, o Senhor. Então ele dizia: olha, o Deus deles é diferente, o Deus dele deu vitória a eles, por isso eles estão alegres, porque o Deus tem operado
na vida deles. Quando Paulo chega em Atenas e ele vê vários altares ali, há vários deuses, cada um dele era dedicado a um Deus, mas tinha um que estava escrito ao Deus desconhecido. Paulo, opa, é esse Deus desconhecido que eu anuncio a vocês. É o Deus que nos dá o ar para a gente respirar. Nós respiramos porque Ele nos dá o ar para respirar. O Deus criador de todas as coisas. Coisa maravilhosa. Então esse Deus aqui estava sendo apresentado e ele estava glorificando a Deus por causa do povo de Israel. Coisa linda isso aqui. Por isso que a palavra diz assim, olha, nós temos que nos manter, nós temos que ser luz diante dos homens, para que os homens observem as boas obras que nós praticamos e através das boas obras glorifique o nosso Deus que está no céu. Glória a Deus. Foi isso que aconteceu aqui. Grandes coisas fez o Senhor em dentro das garrafais, o Senhor que nós não conhecemos, o Senhor que é superior ao nosso, porque os nossos deuses nunca fizeram tamanha coisa. E eles sabiam, eles tinham conhecimento que em apenas uma noite 180 mil homens de Senaqueribe pereceram, morreram. E essa notícia chegou ao ouvido das nações circunvizinhas. E eles disseram, grandes coisas fez o Senhor por isso. Por isso eles estão alegres. E eles recebem então esse louvor, eles recebem então para si, diz, realmente, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Glória a Deus. Aleluia. Então, em primeiro lugar, ele louva pelas bênçãos alcançadas. Em segundo lugar, ele faz uma oração. Se os irmãos observarem, no meio do salmo, ele abre um parêntese, ele muda o foco do que ele estava falando e ele faz uma oração curta para Deus. Vamos ver depois essa oração, do que consta essa oração e qual é o efeito dessa oração. No final vamos voltar a essa oração. E por último ele faz uma breve reflexão, ele faz um epílogo. Olha, aqueles que saem chorando, gemendo, lançando a semente, com certeza esse povo vai voltar, trazendo consigo seus nomes. Aleluia! Quem semeia, quem lança a semente com lágrimas, vai voltar colhendo com alegria. Glória a Jesus! Isso é uma certeza. Então ele chega a essa conclusão. Quando ele começa a relatar o que aconteceu com o povo de Israel, que nós sabemos que eles passaram 70 anos no cativeiro, nem todos regressaram. Então a bênção chegou, o decreto do rei Ciro foi assinado. Ele disse, olha, vocês podem retornar para Sião, vocês podem retornar para Jerusalém. Só que haviam muitos que nasceram no cativeiro, foram criados no cativeiro, casaram no cativeiro, tinham família no cativeiro, se estabeleceram no cativeiro. E uma grande maioria não retornou. Até porque, daqueles que foram para o cativeiro 70 anos atrás, muitos já haviam morrido. Quem foi para o cativeiro com 20 anos, agora estava com 90. Não tinha como voltar. Quem foi com 10, estava com 80. Então a grande maioria que retornou, sequer conhecia Jerusalém, sequer conhecia Sião, ouvia falar de Jerusalém, através dos relatos, um passando para o outro. Só que um grande número desses, mesmo não conhecendo Jerusalém, mesmo não conhecendo a tão sonhada Sião, tinha vontade de retornar, tinha vontade de regressar. Por quê? Porque era o desejo dos seus pais, porque era o desejo dos seus avós, era o desejo dos seus bisavós. E esse desejo foi passado de geração para geração. Essa vontade de conhecer Sião, de conhecer Jerusalém, a terra amada, a terra prometida. Eles queriam retornar sim. E eles ficaram na expectativa, mesmo sem conhecer. Neemias não conhecia Jerusalém, mas abriu o coração para vir reconstruir. Eles não conhecia, nasceram no cativeiro, mas o desejo era conhecer Jerusalém. Então muitos nasceram e foram criados sonhando com isto. Olha, eu vou honrar o sonho dos meus pais, eu vou honrar o sonho dos meus anteriores, aquelas pessoas que vieram depois, antes de mim, e eu quero honrar a fé dos meus antepassados. Então eles queriam isso para eles, e quando isso acontece, a Bíblia diz que parecia um sonho, algo inacreditável. Como pode uma coisa dessa? Parece um sonho, algo que nós pensávamos, desejávamos, mas não tínhamos certeza. Às vezes acontece isso conosco. Deus tem uma promessa na sua vida, Deus tem algo especial para você, você confia, mas você não crê totalmente, e de repente Deus surpreende você. Você é surpreendido, além daquilo que você queria
queria receber do Senhor, além daquilo que você pensava e imaginava, Deus vem e te surpreende. Então, ele faz essa entrada aqui, louvando pelas bênçãos. Só que ele faz uma oração. Quero ressaltar isso, quero que não gravem bem, sobre a oração. Por quê, amados? Geralmente quando nós recebemos as bênçãos do Senhor, estamos num momento de glória, num momento assim, efusivo, nós nos esquecemos de alguma coisa. Quanto mais bênção você recebe, parece que em vez de você se apegar mais a Deus, se firmar mais em Deus, você começa a celebrar, se alegrar e começa a esquecer de Deus, esquecer que precisa buscar o Senhor, esquecer que a oração, como Paulo falou, orar sem cessar. Eu não posso abrir mão da oração sem cessar, mesmo que tudo esteja correndo bem. Por isso que o salmista, ele introduz um salmo, uma oração no meio do salmo, porque nas horas de triunfo tendemos a esquecer que a tribulação está mais próxima do que imaginamos. Esquecemos disso. Parece que não tem tribulação nenhuma, ou você está sendo abençoado, as bênçãos estão chegando na sua casa, na sua família, e você se desliga por um tempo, e de repente você, quando está na luta, na peleja, na batalha, na prova, você orava constantemente. Quando você recebe a bênção, você relaxa. Isso é automático. Então o salmista falou: olha, eles estão vindo para Sião, estão vindo para Jerusalém, estão como que sonham, estão com os lábios abertos, cantando, estão sorrindo. A nossa boca está cantando, a nossa língua está cantando, nossos lábios estão sorrindo, estamos felizes. Eles, olha, precisamos orar ao Senhor. Não podemos esquecer de viver em comunhão com Deus por causa dessas promessas. Então ele fala isso aqui logo no início, porque perdemos o foco, amados. Isso eu digo de carteirinha, eu sei que os irmãos também passaram por isso. Perdemos o foco da real necessidade. Então ele corrige esta tendência, o autor, fazendo imediatamente uma oração a Deus. No versículo 4. Versículo 4. Então observe aqui, para você entender bem esse salmo, para ser bem didático. Primeiro, o salmo indica o que aconteceu. Foi algo glorioso, foi algo maravilhoso, que parecia um sonho. Então no versículo 1 ele diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então era um grande milagre, algo fora da realidade. Nem eles mesmos acreditavam. Lembra de Pedro? Lá em Atos capítulo 12, versículo 5 ao versículo 12, o autor do livro de Atos, Lucas, ele relata o seguinte, que Herodes, ele prende Tiago. Depois que ele prende Tiago, ele mata Tiago, e ele percebe que quando ele faz isso, ele agradou os judeus. Então, qual é a ideia dele? Prender a Pedro, o segundo líder da igreja, e depois da Páscoa apresentar e matar Pedro. Pedro então preso no cárcere interior, e Lucas, ele é detalhista, ele diz que havia 16 soldados se revezando, tomando conta de Pedro, lá no cárcere interior, no último lugar, na última cela. Havia várias celas antes, até chegar no portão, vários portões de ferro no corredor, até ele chegar no portão principal, para chegar na rua. E Pedro, com certeza, ele tinha já no seu coração uma certeza: olha, estou preso aqui, seja feita a vontade de Deus, não vou ficar preocupado, vou descansar no Senhor. E a Bíblia diz que ele dormia, tranquilamente, ele está dormindo, e a igreja reunida na casa de Maria, orando para que Deus enviasse o seu anjo para libertar Pedro da prisão. Eles estavam pedindo algo que para eles era impossível. Mesmo assim, eles não abriram mão da oração. É impossível, é. Não tem como Pedro ser solto. Pedro, ele está algemado. Pedro está preso em cadeias. Do lado de cá dele tem um guarda de um lado e um guarda do outro. Do lado de fora da porta, fechada, trancada, ferrolho fechado, tem mais 2 guardas. Em cada porta, 2 guardas, e vários portões de ferro trancados. Mas mesmo assim nós vamos orar, porque Deus pode tirar Pedro da prisão. E está a igreja orando, Senhor, tira Pedro da prisão, Senhor, liberta Pedro, Pedro descansando tranquilo, seja feita a vontade de Deus. De repente Pedro, ele achou que estava sonhando. Ele viu que entrou um anjo. Ele estou sonhando. É sonho. Por isso que ele fala assim: quando eles regressaram de Sião, parecia que estava sonhando. Isso não é verdade, é sonho. Me dá um beliscão aqui que eu estou sonhando. Não é verdade isso, é sonho. E Pedro diz: parece que é um sonho. O anjo chegou no
levanta, coloca a sandália, coloca o cinto, cinge, coloca a roupa e me acompanha. Pedro, sonhando, a porta se abriu, ele passou na primeira porta. A segunda parede fechada, ele passa. Pedro está sonhando. É como um sonho, é como um sonho. O milagre é como um sonho. Chegou lá na última porta, se abre automaticamente a porta de ferro. Ele sai, está na rua, ele percebe que está na rua. O anjo então se afasta dele. Ele acorda, ele diz: Senhor, não estava sonhando, não é verdade? Glória a Jesus. Ele não corre para a casa da irmã Maria para contar a bênção, ele corre. Chega lá e bate na porta. O pessoal orando: Senhor, 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 liberta Pedro. Insistentemente batendo na porta. Uma menininha, um adolescente, né? Geralmente o adolescente é esperto. Ora com o olho aberto, tudo fechado e tal. Aí percebeu que foi, correu, abriu lá, quando olhou, disse: é Pedro. Ela correu, disse: é Pedro. Pedro o quê? É o anjo dele. É uma visagem, é uma visão. Que Pedro, que nada. É Pedro. A igreja orando para Deus libertar Pedro. Deus liberta Pedro. Ele chega na porta da igreja: não, é sonho, é um sonho. É impossível Deus libertar Pedro, é um sonho. E Pedro estava lá. Com muita insistência, abriu, ele entrou. E começou a contar ali, dar o testemunho dele. Para ser um sonho. Aí o autor diz que a alegria dele era tão grande, que eles começaram agora a cultuar a Deus. A boca se encheu de riso e a língua de canto de alegria. E eles começaram a cultuar a Deus, isto é, eles voltaram a sorrir, eles voltaram a cantar. O povo hebreu, no cativeiro, eles esqueceram até de louvar a Deus. Não existe nenhum versículo na Bíblia que eles lá, no cativeiro, reclamavam, mas não diziam que eles oravam, não diziam. Aí quando eles voltam aqui agora, eles não sabiam nem cantar. E agora, como vamos cantar? Vamos voltar a cantar agora. A Bíblia nos diz lá no Salmo 137, versículo 1 ao versículo 4: junto aos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. As nossas harpas nós tínhamos pendurado nos salgueiros que havia lá perto do rio. Aqueles que nos levaram cativo nos diziam: canta hino de Sião, diziam os caldeus. Eles diziam: hino de Sião nós não cantaremos em terra estranha. Então eles não cantavam lá. Depois de tanto tempo, 70 anos depois, eles voltaram a cantar. A língua foi solta, o sorriso voltou, e eles começam a cantar, voltando para Sião, glorificando o nome do Senhor. Depois de 70 anos, voltaram a louvar o Senhor. Glória a Jesus. Voltaram a sorrir, voltaram a cantar. A libertação de Jerusalém, que é o último ponto que o Salmo fala, foi um destaque na história. Foi observado por todas as nações à volta. E até os gentios glorificaram a Deus. Gentio glorificando a Deus. Povo pagão glorificando a Deus. Aleluia. Quando o Senhor envia o Senhor, então, o que Deus fazia, o que Deus demonstrava o seu poder, revelava o seu poder através do seu povo, era algo maravilhoso, que até outras nações glorificavam o nome do Senhor. Aleluia. Aí o salmista, no final, ele começa a concluir. Ele diz: os que semeiam com lágrimas colherão com regozijo. O que semeia com lágrimas? Senhor, o que significa isso? O que semeia com lágrimas é aquele que, quando vai fazer as coisas, ele se entrega. Ele procura dar o melhor para Deus. Está difícil? Está. Às vezes o Senhor está dentro de você e diz: é impossível dar o melhor para Deus, porque nós somos limitados. Somos limitados. Vem a preocupação, vem o cansaço, vem a enfermidade, a idade chega, muitos desafios, muita coisa aparecendo, todos os dias, tribulação, luta, todo mundo passa por uma prova, por uma luta. Então você imagina: olha, eu tenho que semear, eu tenho que dar o meu melhor. Então esse semear é com lágrimas, é entrega, é sacrifício, é saber o peso da responsabilidade do chamado. Então, se eu sou um obreiro do Senhor, eu tenho que saber o peso da responsabilidade. Eu não posso dizer: não, eu sou chamado por Deus. Aí tem oração segunda-feira, aí eu como obreiro eu não vou. Quarta-feira tem um culto, aquele de culto, a irmã fulano de tal, eu não vou. Aí sábado de manhã tem oração, aquele de oração, irmã fulano, eu não vou. É o ciclo de oração, eu não vou. O de ensino também não vou, mas domingo estou lá, todo bonitão, sentado lá, para me dar oportunidade para fazer uma mensagem, para dar um versículo, para cantar o louvor. Não está semeando com lágrimas. Vai colher o quê? Não tem o que colher. Os que semeiam com lágrimas, entrega, sacrifício, responsabilidade, colherão com regozijo. Vai vibrar de alegria, vai cantar, vai sorrir.
sorrir. Glória a Jesus. Porque chorou antes. Você chora e Deus enxuga dos olhos toda lágrima. Glória a Jesus. Ele diz, aquele que leva a preciosa semente andando. Isso fala em movimento. Indo. Trabalhando. Fala de ação. E chorando. Então não adianta só levar a semente por levar. Primeiro porque a semente não é minha. O celeiro de Deus está cheio de semente. Eu sou o semeador. Aí Jesus conta a parábola. O semeador saiu a semear. O papel do semeador é sair a semear. Então ele vai semeando. A semente dele ele vai lançando. A terra é boa, ele lança. A terra é ruim, ele lança. É beira de caminho, ele lança. É pedra, ele lança. Tem espinho, ele lança. Ele não escolhe onde vai lançar a semente, porque a semente não é dele. Ele lança a semente e Deus faz produzir a semente. Glória a Deus. Às vezes, irmão, nós ficamos preocupados. Eu preguei na praça pública, dei uma obra para Jesus. Fica tranquilo, meu filho. Você fez o seu papel. Você volta para casa triste, chorando. Você virou pro lado, irmão. Ele acha que ninguém se arrependeu. Passou uma pessoa no carro, no ônibus, ouviu. Eu já vi muito testemunho disso. Que alguém estava cantando, alguém estava pregando, a pessoa passou na rua e ouviu. E aquela mensagem ficou martelando. Tum, tum, tum. Lá na frente a pessoa se converte. Olha. Eu passei nesse lugar, alguém estava falando essa mensagem. E até hoje eu guardo essa palavra. A palavra tocou no coração. E aquele irmãozinho que estava lá, disse, sozinho, solitário, com o microfone na mão, com o megafone. Isso aí eu não estou dando ninguém para Jesus. Você está ganhando sim. Você está chorando. Glória a Deus. Não andando e chorando. Aí voltará com regozijo, trazendo consigo seus molhos. Não é pouca coisa não. Glória a Deus. As molhos. Daquele dia lá no céu, você vai chegar, Senhor, eu fiz tanto por tua obra, Senhor, mas eu não consegui ganhar uma alma. Meu filho, olha para o seu lado direito, se olhar, está vendo aquelas almas ali? Eu te usei, meu filho. Você não sabia. Glória a Deus. Aí você vai rir. Glória a Deus. Mas são mortos, pessoas arrebanhadas para o reino de Deus. Glória a Jesus. Quando você se transformou em canal de bênção e aceitou o sacrifício, aceitou o choro, aceitou a lágrima para fazer a vontade do Senhor. Quando o semear, ele é acompanhado de aflições e tristezas. E Tiago fala sobre isso, né? Que o agricultor, ele lança a semente e ele fica na expectativa de colher o fruto. Ele fica na expectativa, ele planta e fica. Tomara que chova, tem que brotar e tal. Tomara que não venha praga, fica bom cuidado. Por isso que pastorear é difícil. Vem uma pessoa para a igreja, aceita Jesus, fica na igreja 10, 15 dias, depois some. Você fica preocupado. Cadê aquela irmãzinha? Na hora do ato você fica preocupado. Porque você quer ver produzir, você quer ver a coisa andar, frutificar para Deus. Então você fica preocupado. Porque você investe nisso, você se interessa por isso. Você ora, se derrama lágrimas por isso. Você quer ganhar almas para o reino. Então, quando semear é acompanhado de aflições e tristeza, a colheita traz alegria. Então imagine uma pessoa plantando e lá no final, 6 meses depois, ele colhendo. Meu Deus, que alegria. Valeu a pena semear. Valeu a pena acordar de madrugada, lançar a semente, adubar a terra, molhar, irrigar a terra, matar aqui o animal, a praga daninha. Tudo isso eu fiz, eu limpei, eu arei a terra e agora eu estou colhendo o fruto das minhas mãos. Isso é bênção, irmão. Glória a Deus. Porque você receber alguma coisa sem trabalho nenhum, qual prazer você tem nisso? Prazer é quando você percebe que o seu suor está ali, o seu trabalho está ali, o seu joelho foi para o chão, você clamou por aquela alma e aquela alma aceitou Jesus. Isso é um privilégio muito grande. É o resultado do trabalho que você exerceu com a ajuda do Espírito Santo. Então, quanto mais intensa é a dedicação, maior é o sabor da vitória. Glória a Jesus. E aqui eu concluo. Glória a Jesus. Falando sobre o salmo. Então, em meio ao salmo de regozijo, ele está dizendo coisa maravilhosa. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico de alegria. Até as outras nações diziam: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, nessa versão diz: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Em outra versão diz: Senhor, livra-nos do cativeiro, como as águas, as torrentes do Negueb, como as torrentes do Negueb. Eu falei: Senhor,
torrente do Negueb. Que oração é essa? Eles acabaram de sair do cativeiro, estão entrando em Sião, alegres, efusivos, contentes, festejando, e de repente o autor do salmo faz uma pausa e diz: Senhor, nos salva, Senhor. Senhor, nos restaura, Senhor. Nos livra do cativeiro. De novo, está saindo do cativeiro, como livrar do cativeiro? Assim como as torrentes do Negueb. Aí eu fui pesquisar, torrentes do Negueb. Negueb é uma planície muito extensa. No Negueb não chove nunca. Nunca choveu e nem vai chover, de acordo com a ciência. Não chove. Então, nessa planície muito grande, habitam lá vários camponeses e pastores de ovelhas. Só que existe um fenômeno lá. É uma planície, mas bem distante da planície existem algumas montanhas. Existe um período no ano em que as torrentes que saem lá do alto da montanha vêm em direção à planície árida do Negueb. O lugar que nunca choveu, o lugar seco. As torrentes, se os irmãos entrarem na internet, pode ver isso também. As torrentes, elas vêm, só que elas não passam com velocidade na planície, porque a terra é tórrida, a terra está muito seca, então as torrentes vêm devagarinho, e a terra vai absorvendo aquela água que vem. As pessoas vão acompanhando. Hoje em dia o pessoal vai filmando, o pessoal sorrindo, glorificando, gritando de alegria, as crianças, os homens, as mulheres, acompanhando aquele fenômeno. É um fenômeno, a água vindo. E quando a água vem, ela começa agora a encher de novo, a preencher o leito dos rios, dos mananciais, das lagoas. E quando isso acontece, já está no limite. O povo fica esperando, olha, vai ter que chover. Porque quando as águas do Negueb passam, elas cessam, que a água seca, eles plantam, fica tudo verde, tudo bonito, mas com o tempo vai passando, então as árvores começam já a ficar com a cor amarelada. A grama começa a secar. Os animais começam a ter dificuldade para se alimentar. Os homens ficam preocupados para colher o fruto. Mas ele tem uma esperança. As torrentes do Negueb vão chegar. Na hora certa, as torrentes do Negueb vão nos abençoar. Vão nos tirar a necessidade, vão nos tirar do cativeiro. E eles ficam naquela expectativa. Isso é milenar. Eles creem nisso e eles ficam na expectativa. E vai chegando o dia, vai chegando o dia, vai chegando o dia. Parece que não tem mais solução. Ó, acabou. Negueb está seca. Acabou. Não há mais fonte de águas. Acabou. Não há mais nenhum rio. Olha, está tudo seco. As árvores estão morrendo. Não tem mais fruto. Não tem como alimentar o rebanho. Está acabando tudo. Aguarde a água. As torrentes do Negueb. Pode aguardar. Glória a Deus. Senhor, restaura-nos como as torrentes do Negueb, Senhor. Parece que é o fim. Está tudo árido para nós. Está tudo seco. Não há mais esperança. Estamos numa planície seca, árida. Não temos mais nenhuma expectativa, Senhor, mas confiamos nas torrentes do Negueb. Aleluia. E na hora certa, depois que ele clama aqui, Deus entra com providência. E as torrentes do Negueb vêm preenchendo a nossa alma, o nosso coração e a nossa vida. E nós recebemos resposta de Deus. Aleluia. Por isso que ele falou, nos livra do cativeiro. Que cativeiro é esse? O cativeiro físico? Não. Isso aqui é uma linguagem. Então ele não pede de novo, não, eu quero. É uma figura de linguagem. Não se trata do cativeiro físico. Ele pediu o quê? Restauração completa. Restauração. Senhor, nós queremos restauração. Não adianta, Senhor, sair do cativeiro. Não adianta, Senhor, adentrar em Jerusalém. Não adianta chegar em Sião, se a nossa vida, Senhor, não está restaurada. Se o meu coração ainda, Senhor, não está inclinado para te adorar. Eu preciso da torrente do Negueb. Eu preciso da água do Espírito Santo. Eu preciso ser reavivado, reanimado. Eu preciso de vida. Manda, Senhor, torrente do Negueb para a nossa vida. Glória a Jesus. As torrentes estão aguardadas, com expectativa e esperança. No tempo certo ela vai chegar. Não sei qual a sua expectativa, o que você tem buscado, o que você tem esperado, mas tenha certeza, Deus está olhando para você, para a sua vida, para a sua família. E na hora certa, as torrentes do Negueb vão invadir a sua casa, a sua vida, o seu coração. Glória a Deus.
As árvores vão ter vida novamente. Os arbustos vão ressuscitar. A relva vai ficar verde de novo. Os leitos do rio serão completos no nome de Jesus. Creia nisso e faça essa oração nesta noite. Essa é a mensagem que eu deixo para você nesta noite. Que tal fazer essa mesma oração agora? Como está a sua vida espiritual? Você pode orar pedindo isso a Deus? Senhor, envia as torrentes do Negueb. Ressuscita, Senhor. Ressuscita, Senhor. Aquilo que está dentro de mim, Senhor. Às vezes tem pessoas que antigamente liam mais a Bíblia, hoje não lê mais a Bíblia, precisa do torrente do Negueb. Pessoas que oravam de madrugada não oram mais, precisa do torrente do Negueb. Pessoas que evangelizavam não evangelizam mais, não visitam mais, precisa da torrente do Negueb. Precisa de um avivamento, de uma transformação, da alegria que vem do alto. Deus está aqui para atender a nossa expectativa, igreja. Vocês creem? Pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amados. Vamos estar orando. Glória a Deus. Eu não sei há quanto tempo você aguarda essa torrente do Negueb. Aleluia. Ela pode chegar hoje na sua vida. Glória a Jesus. Glória a Deus. Às vezes nós recebemos bênção. Temos um bom emprego. Sou bem empregado. Eu tenho um bom salário. Eu tenho um carro. Eu tenho estabilidade. Eu estou aposentado. Só que isso não é suficiente. Deus quer algo muito mais além do que isso. O irmão leu aqui em Hebreus que Deus, pela sua palavra, Ele criou o quê? Os mundos, no plural. Mundo físico e mundo espiritual. Quando nós focamos só no mundo físico, nós estamos focando de forma errada. Temos que focar no mundo espiritual, aquilo que rege a nossa vida. Por isso que o salmista, ele não focou na alegria. Todo mundo alegre, batendo tamborim, dançando, pulando, estão voltando, passeando. Espera aí, vou fazer a oração. Senhor, necessário algo mais. Aleluia. O povo saiu do cativeiro, mas continua preso. Eles precisam te louvar, te glorificar e entender, compreender que o Senhor é soberano. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos. Glória a Jesus. Eu quero orar nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, Deus maravilhoso, eu não sei, Senhor, o que se passa, Senhor, com alguns dos seus filhos e filhas, Senhor, que estão nesta noite neste lugar, Senhor. O certo é que eles vieram celebrar o Teu nome, glorificar o Teu nome, ouvir a Tua palavra, Senhor, ministrada pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Mensagem simples, Senhor, mas uma mensagem que toca no nosso coração, Senhor, que nos chama a nossa responsabilidade, Senhor. Então, neste momento, Senhor, eu quero interceder, Senhor, pela Tua igreja, pelos Teus filhos, Senhor, que ouviram a Tua mensagem, compreenderam a Tua mensagem e aceitaram a Tua mensagem, Senhor, e desejam aplicar essa mensagem no coração, Senhor. Deus, mudar a prática de vida, Senhor, ter sensibilidade à Tua voz, Senhor. Deus, eu não sei quantos estão aqui passando, Senhor, privações, passando necessidade, passando luta, passando prova, Senhor, sendo desafiados no dia a dia, Senhor, e às vezes perdendo ânimo, Senhor, às vezes perdendo alegria, Senhor, às vezes, Senhor, querendo desistir, Deus. Mas nesta noite nós clamamos a Ti, como fez, Senhor, o autor deste salmo, Senhor, no nome de Jesus. Envia, Senhor, a cada um dos Teus filhos, Senhor, o alívio, Senhor. Envia, Senhor, as torrentes do Negueb, Senhor, a água necessária para a nossa vida, Senhor, para transformar a nossa vida, Senhor, para nos levantar novamente, Senhor, para nos fazer produtivos na Tua casa, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Deus, ouve a nossa oração nesta noite, Senhor. Nos honra, Senhor, ouvindo a nossa oração, nos atendendo, Senhor, trabalhando em nosso favor, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.